O Jornal Nacional desta terça-feira começa com um alerta. 2 laudos de vistorias em obras do metrô de São Paulo mostram que há problemas graves de estrutura. Um dos especialistas chega a afirmar que há risco de acidentes de proporções imprevisíveis. Os relatórios obtidos com exclusividade estão na reportagem de César Tralli. Um inspetor vistoriou as obras da estação Fradique Coutinho 15 dias depois do desabamento que matou 7 pessoas na estação Pinheiros. As 2 estações ficam próximas e fazem parte da linha amarela, que ligará o centro à zona sul de São Paulo. Quem fez a vistoria foi Nelson Augusto Damasio, inspetor credenciado pela Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem. Damasio foi contratado pelo consórcio de empreiteiras para atestar a qualidade das soldas na estrutura metálica. Este conjunto de vigas distribuído em camadas numa profundidade de mais de 20 metros. É a estrutura metálica que sustenta as paredes da futura estação. Ela será removida quando as lajes estiverem prontas. A estrutura provisória se prolonga para a plataforma que está sendo construída debaixo da Rua dos Pinheiros. Neste estágio da obra, a estrutura metálica é fundamental para resistir à pressão do solo. Ela impede que as paredes de concreto se rompam e provoquem o desabamento do terreno. Mas, segundo o inspetor Nelson Damasio, a estrutura está comprometida por causa da soldagem que liga uma viga a outra. O laudo dele diz claramente: a situação da estrutura implica sério risco de rompimento das soldas, podendo ocasionar acidentes de proporções imprevisíveis. O inspetor recomenda a paralisação da obra até que as soldas sejam refeitas. Encontramos o inspetor Nelson Damasio no litoral de São Paulo. Não tenho nada a declarar mesmo. Você tem que falar com o pessoal lá do consórcio. Fui contratado, fui lá, fiz a avaliação e passei para eles. Agora o laudo é de propriedade deles. O laudo da estação Fradique Coutinho foi feito com base numa inspeção que durou a manhã inteira de sábado, dia 27 de janeiro. 2 engenheiros da obra acompanharam um inspetor de soldagem. A vistoria apontou 15 tipos de problemas, todos relacionados à falta de método adequado e à falta de gente preparada para fazer o serviço. Levamos o laudo para análise do engenheiro especializado em soldagem, José de Deus Brito, indicado pela fundação que qualifica inspetores. Brito trabalha em obras de grande porte como plataformas de petróleo, oleodutos e gasodutos. Eu até fiquei surpreso, não é? Porque a gente trabalha em obras grandes e tal, dificilmente acontece isso daqui. Realmente isso daqui é coisas que acontecia 20, 30 anos atrás, quando o pessoal não tinha a menor consciência do que era uma soldagem bem feita. O engenheiro aponta os principais problemas relacionados no laudo e explica o significado dos termos técnicos. Solda menor do que o recomendado, o que fragiliza as emendas. Isso quer dizer o seguinte, que pode ali, onde está faltando o material, iniciar-se um processo de ruptura. Quer dizer, as paredes talvez não aguentem a pressão que sofrem por falta da solda adequada e por falta de quantidade de solda. Exatamente. Soldagem feita com material inadequado, conhecido como bacalhau. Um artifício para encher mais rápido uma junta soldada. Então o pessoal pega alguns vergalhões ou tiras. Você não está usando uma solda, você está preenchendo com outras coisas. Exatamente. E depois você só passa um revestimento de solda para dar uma falsa aparência de que aquilo tudo é solda maciça. Exatamente. É como se fosse um ovo que você pensa que é maciço e na verdade é uma casca. Falta de cuidado com o metal usado na solda. Esse material, se ele não for tratado adequadamente, com temperatura elevada, ele pode, quando estiver derretendo, introduzir hidrogênio na solda. E o hidrogênio, ele fragiliza, ele fragiliza a junta soldada, o que pode também, um dia mais tarde, acarretar uma ruptura. O laudo também relata que na estrutura há vigas soltas sem qualquer tipo de solda. Quer dizer, não teve a união das partes. E o que é que isso representa? Isso pode acarretar num colapso de toda a estrutura. Essa estrutura pode desabar. E a gente não pode ter essa palavra pode acontecer. Fazendo bem feito não vai acontecer problema nenhum. Um outro inspetor, também contratado pelo consórcio, analisou a estrutura 2 semanas atrás. E o especialista reprovou as soldas porque constatou porosidade e trincas. A trinca é um risco grande, né, porque ela pode crescer com o tempo.
a porosidade, embora seja um defeito menos sério do que uma trinca, né, ela também compromete a integridade estrutural do que você está construindo. O professor Sérgio Brandi dá aulas de soldagem na Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo. Ele escreve artigos científicos para publicações internacionais. O professor se espanta ao saber que a inspeção só foi feita depois do deslizamento na estação vizinha. Faz mais de um ano que a estrutura começou a ser montada na Fradique. Esta inspeção, ela deveria ser feita ou após a soldagem, ou até 48 horas após a soldagem, dependendo da composição química do aço. E não muitos meses depois? Não, porque se você garante a qualidade, né, você efetivamente você trabalha com essa questão de minimizar o risco, né? O resultado dessas vistorias nunca veio a público e, apesar dos riscos apontados pelos laudos, a obra continuou sendo tocada normalmente. A única novidade aqui é a presença de uma equipe chamada especialmente para consertar os estragos. Sem saber que a conversa estava sendo gravada, um dos soldadores disse que a equipe refez 20% das soldas mal feitas. Quem fez o trabalho foi o pessoal do consórcio mesmo. E eles deixaram muito fora de norma, muito fora mesmo. Aí eles começaram a colocar bacalhau, bacalhau de construção, sabe? Colocavam ali, soldavam de qualquer jeito. Fica uma solda, um embrulho sem resistência nenhuma. Tem abertura de 50 milímetros. Não tem condição de ser soldado. E o ideal seria de quanto? O ideal seria de 3 a 4 milímetros. Tudo bem, que numa estrutura tem as tolerâncias, mas aí está muito irregular. A minha avaliação é a seguinte: que dia deixa para que não caia. É crítica. O senhor fica com medo, né? Eu fico. Eu não posso passar isso pro pessoal. Ninguém sabe aqui. Não. No fim da tarde, o metrô se comprometeu a dar explicações no canteiro de obras da Fradique Coutinho, mas o engenheiro responsável pela linha 4 não apareceu. Ele falou por telefone. José Roberto Leite Ribeiro informou que o metrô não recebeu os laudos que reprovam a estrutura metálica, mas disse que confia no consórcio e assegurou que não há risco de acidentes. Eu te garanto que a obra está segura, com garantias que a gente tem. Em nota divulgada agora há pouco, o consórcio Via Amarela não fala em riscos nem em paralisação da obra, como recomenda um dos laudos. O consórcio diz apenas que a contratação de consultores é rotina e que seguiu a recomendação de contratar uma empresa especializada para assegurar a qualidade do trabalho de soldagem.